Dona Maria, o pseudônimo de uma senhora enlutada, certa vez perguntou à casa espírita o seguinte: por que meu filho morreu há uns 15 anos e nunca mandou notícia? Eu vejo que todo mês o médium, o psicógrafo, recebe mensagem de espíritos, pessoas que morreram há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, até meses. E meu filho há décadas foi-se e não manda uma mensagem, uma carta. Por que isso acontece? Para responder a Dona Maria e a outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida, vamos explicar algo de forma muito resumida e muito simples. O fenômeno da reencarnação é muito parecido com o fenômeno da desencarnação. A reencarnação é um processo onde o espírito se liga ao óvulo fecundado. Ao reencarnar, esse espírito adquire um cérebro novinho. Ou seja, embora o espírito seja antigo, que já teve outras existências, o cérebro dele é novinho em folha. É um cérebro construído para esse novo corpo. Esse cérebro, que faz parte do novo corpo, não tem memória alguma. Por isso que existe o esquecimento de vidas passadas. Essa anamnésia palingênica, existe a explicação filosófica, que é bom não lembrarmos para termos mais liberdade de quitarmos nossas dívidas e fazermos as pazes com nossos desafetos de outras existências. Bom, mas existe a explicação científica. Nós esquecemos porque a memória de vidas passadas que temos ficava num cérebro que está lá enterrado juntamente com o corpo que morreu na última encarnação. As memórias ficam na região do hipocampo, a sede da memória, no córtex cerebral. E essas memórias que são conexões sinápticas, ligações entre neurônios no nosso cérebro, estão sepultadas lá onde o corpo ficou no cemitério. Esse corpo aqui, com esse cérebro, é tudo novo. Não tem memória alguma. As primeiras memórias que vão ficar registradas como conexões sinápticas nesse cérebro são as memórias intrauterinas, ou seja, a experiência do feto dentro da barriga da mãe. Ali são as primeiras memórias dessa atual encarnação. E onde ficam as memórias da encarnação anterior? Ficam no espírito. Apenas em estado alterado de consciência podemos acessá-las. Ou seja, na TVP, mediante hipnose, a terapia de vidas passadas leva você ao seu inconsciente, onde você faz um verdadeiro download, o termo apropriado dentro dessa cultura digital seria essa, um download das informações que estão lá no seu inconsciente, no seu espírito, e aí sim você baixa para a sua mente consciente e você consegue lembrar de alguma coisa da sua vida passada. Mas se não for assim, você dificilmente consegue lembrar. Isso para os espíritos medianos, porque espíritos mais evoluídos, Jesus e companhia, eles lembram naturalmente. Aí já é outra estrutura, já é outra condição neurológica e cerebral. Afinal, são espíritos de uma evolução muito grande. Mas na média, nós não lembramos, porque esse corpo e esse cérebro é novinho em folha, e as memórias de outra vida ficaram em outro cérebro. E na mente estão no inconsciente. E é preciso acessá-las, fazer, como eu disse, esse download, para aí sim termos ideia de quem fomos, o que fizemos, das nossas provações, dos nossos erros pretéritos. Pois bem, a reencarnação se processa dessa forma. A desencarnação é um choque. Assim como no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, ele analisa vários casos dessas passagens, a morte é um choque. Assim como existe o choque do reencarne, e você aparentemente começa tudo novamente, porque foi tudo arquivado, está lá como conteúdos latentes dentro do espírito, no seu inconsciente, a desencarnação é um choque para o espírito.
Se a reencarnação é o fio que se liga ao óvulo, na desencarnação é o fio que se rompe. É a quebra do cordão de prata. Porque existe uma diferença, eu não vou me aprofundar disso em outros vídeos, eu já abordei isso, a diferença entre morte e desencarne. São dois fenômenos totalmente diferentes. Morte é quando cessam as funções vitais. Quem atesta, o médico. Morte é um fenômeno biológico. Desencarne é um fenômeno espiritual. O médico não entende nada. Se a morte é um fenômeno biológico, o desencarne é um fenômeno espiritual, ou seja, se caracteriza quando há o rompimento do cordão de prata. Não podemos afirmar que alguém desencarnou, porque não vimos o cordão de prata se rompendo. Mas podemos afirmar que fulano, cicrano, morreu, porque temos o atestado de óbito, houve o velório, o sepultamento. Então podemos afirmar com segurança que fulano morreu, mas não sabemos se desencarnou. Daí porque muitas informações espirituais nos trazem que muitos morrem, mas não desencarnam. E aí vai de razões de cada caso, é um caso ainda dos méritos, no apego à matéria, várias circunstâncias que em outro vídeo abordamos. A questão é que alguns morrem, mas não desencarnam. E outros precisam de 48 horas, 72 horas, às vezes semanas para desencarnar. Aquele cadáver que está lá dentro do caixão continua um espírito reencarnado nele, que houve a morte, mas ainda não houve o desencarne. Pois bem, agora vamos pegar um espírito que houve a morte e houve o rompimento do cordão de prata, houve desencarne. Os dois fenômenos ocorreram com esse espírito. Ele agora está realmente no plano espiritual. Por que ele não dá uma mensagem? Por que ele não dá uma comunicação para os pais, para consolar o coração dessa mãe aflita? Por quê? Lembra que a gente disse que o fenômeno da reencarnação é parecido com o fenômeno da desencarnação? Quando a gente reencarna, a gente não lembra da vida passada, nem tampouco da vida espiritual, que é o período de erraticidade entre uma existência e outra. Não lembramos. Por isso muita gente não gosta do espiritismo, é materialista, não acredita nem em Deus. Se acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, porque o esquecimento ao reencarnar é tamanho que você não lembra que você já foi um espírito no plano espiritual. Isso é o esquecimento da reencarnação. Mas o que os espíritos nos contam, e é isso uma novidade, uma informação preciosa, é que também existe o esquecimento da desencarnação. Existem espíritos que ao chegar ao plano espiritual não lembram que já estiveram encarnados. É o choque da morte. Assim como ao ligar o cordão de prata no processo de reencarnação, esquecemos que já fomos espíritos no plano espiritual, também ao desencarnar, quando o cordão de prata se quebra, se rompe, o espírito ao chegar ao plano espiritual esquece temporariamente que já esteve encarnado e já teve um corpo e viveu sua jornada terrena. Simplesmente ele não lembra que já esteve encarnado. Logo, se ele não lembra, ele não vai lembrar de pai, de mãe, nem de dar mensagem a uma família que ele nem lembra que teve, porque nem lembra que esteve aqui. É muito comum os de espíritos, ao desencarnar, chegar lá, parece como acordando de um sonho, como se ele sempre esteve no plano espiritual. Ou seja, esse espírito viveu 80 anos, 30 anos na sua reencarnação aqui na matéria, e quando desencarna, ele não lembra de nada. É um esquecimento temporário que pode durar anos. Espíritos que esquecem que já tiveram reencarnados. E aí está a resposta da Dona Maria. Eu não sei se é o caso do seu filho, mas vários espíritos não dão mensagem, se assim puderem, porque simplesmente eles não lembram que eles já estiveram reencarnados. Cada dia que passa, aprendemos mais ainda sobre o mundo espiritual e essa relação entre a matéria, o espírito
na pluralidade das existências rumo à nossa evolução.